Lucas capítulo 12. Se acalme aí, deixem de pensar nas preocupações futuras, nas dívidas de amanhã. Pense apenas naquilo que Deus quer falar ao seu coração nessa noite. Lucas capítulo 12, vamos ler novamente a palavra do nosso Deus. Lucas 12, verso 35 em diante. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essa parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amém? Senhor, te rogamos nessa noite que o Senhor fale ao nosso coração, apesar de mim, que eu não seja empecilho. Senhor, concentra as mentes, quebranta os corações, para que possamos pensar de modo correto, para que possamos sentir de modo correto e agir de modo correto. Nos ajuda a sermos praticantes e não apenas ouvintes da Tua palavra. Nos ajuda nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quantos de nós não fomos pegos de surpresa em alguma situação? Quantos de nós, quando deveríamos estar prontos, nós muitas vezes não estávamos? Muitas vezes os pais com os filhos, né? Olha a hora, você já deveria estar pronto para ir para a escola, menino, né? E você acaba muitas vezes se atrasando porque você não está pronto, perdendo a primeira aula, perdendo o conteúdo, né? E às vezes você perde tantas coisas. Quantas vezes a gente não está pronto para determinadas circunstâncias? Principalmente na escola, os professores, quando chegam as datas de envio, né? Provas, planejamento, relatório, tudo tem que estar pronto. Senão você é chamado a atenção. Se o seu filho não está pronto na hora que você diz: filho, 5 minutos, guarda os brinquedos, a gente vai ter que sair. E quando você chega lá, depois de 5 minutos, está tudo espalhado. Mas, meu filho, isso é a coisa mais natural, isso é a coisa esperada diante de responsabilidades que são nos dadas. Mas muitas vezes, irmãos, não pensamos que devemos estar prontos para encontrar com o nosso Senhor. Essa parábola fala um pouquinho sobre a prontidão. E eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho, porque hoje o nosso objetivo é perceber que nós devemos estar prontos em qualquer momento para encontrar com o Senhor. Se hoje fosse o dia de encontrar-se com o Senhor, você estaria pronto? Primeiro aspecto em relação à salvação. Será que você seria aquele que vai desfrutar da eternidade com Ele ou do sofrimento eterno? Esse é o primeiro ponto.
Segundo, você que já é salvo, você está pronto, você tem servido a Ele com fidelidade. Notem que aquele servo, o mau servo, diz: meu Senhor tarda a vir. Ele começa a tratar seus pares de maneira depreciativa. Ele não cuida, ele deveria ser um servo que cuida dos demais servos. Nós, como irmãos em Cristo, deveríamos edificar uns aos outros, fortalecer a fé uns dos outros, auxiliar uns aos outros, orar uns pelos outros, servir uns aos outros. Será que nós temos feito isso? São responsabilidades que Deus coloca diante de nós, né? Então, nós deveríamos estar prontos para encontrar com o Senhor. Será que existe algo na sua vida que você diz assim: isso aqui tem que mudar na minha vida, eu espero que isso aqui mude na minha vida até a volta de Cristo? E se a volta de Cristo for hoje? E se a volta de Cristo for amanhã? A Bíblia nos ensina que devemos o quê? Estar vigilantes, prontos. Essa parábola vai falar um pouquinho disso, né? Hoje nós vamos dar continuidade às parábolas e vamos falar um pouquinho sobre prontidão. Semana passada falamos sobre a volta de Cristo e como deveria ser nossa atitude em relação à oração. Deveríamos ser um povo em que a fé deveria aumentar, mas Cristo diz o quê? Porventura, quando Ele voltar a encontrar a fé na terra, aí falamos sobre aquela viúva, né? Diante da opressão, diante do sofrimento, ela permaneceu firme. O ensinamento que nós temos lá para nós é que nós deveríamos permanecer firmes, aguardando a justiça que virá com Cristo. Mas nós, diante da volta de Cristo, irmãos, também deveríamos estar prontos, aguardando, servindo, prontos para encontrar com o Senhor, né? Uma característica de um mau servo é nitidamente não pensar que está perto de se encontrar com o Senhor, né? Observem um versículo. Antes da gente chegar no versículo, a Bíblia deixa claro a mensagem de estar pronto e de estar preparado. Está intimamente ligado à forma que nós pensamos, né? Se nós não temos pensado, irmãos, em encontrarmos com o Senhor, isso indica que nós não estamos de prontidão. Se na nossa mente a gente não tem pensado, vou me encontrar com o Senhor, quer dizer que a gente também não tem se preparado. Uma pessoa que se atrasa, ela está dispersa. Uma pessoa que se atrasa para algum compromisso, ele não está pensando naquele compromisso, mas normalmente está pensando em outras coisas. E é por isso que acaba se atrasando. Então, uma pessoa que não tem pensado sobre a volta de Cristo, em se encontrar com o Senhor, normalmente é uma pessoa que também não tem se preparado para se encontrar com o Senhor. Em Mateus 24, 48, Samuel vai colocar aí, Mateus 24, 48, o Senhor diz: mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá. Notem que ele diz ao seu coração. É a sua percepção, né? Imagine, Cristo voltar e você está brigado com seu cônjuge. Cristo voltar e você está no site pornográfico. Imagine Cristo voltar e você sendo negligente para com o ensino dos seus filhos. Cristo voltar e talvez você está vendo coisas que não deveria, falar coisas que não deveria estar falando. Imagine Cristo voltar e você está fofocando, né? Imagine Cristo voltar e você está murmurando acerca da sua vida que Cristo lhe deu. São coisas que nós deveríamos repensar. Imagine Cristo voltar e a gente não está nem aí para a sua obra, para o seu serviço. Imagine Cristo voltar e a gente está muito preocupado com o futebol, a final do Mundial. Imagine Cristo voltar. Eu poder estar reunido com o povo de Deus, louvando ao Senhor, aprendendo da sua palavra. E eu decidi fazer coisas pecaminosas ou desprezar momentos como esse. Será que nós estamos prontos hoje para nos encontrarmos com o Senhor? As mentiras que nós acreditamos tantas vezes, não pensamos na eternidade enquanto vivemos aqui. Não pensamos como a nossa vida aqui pode refletir na eternidade. Não pensamos em como nossas ações seriam motivo de repreensão do Senhor na ocasião do seu retorno.
Pensamos que podemos fazer qualquer coisa, afinal o Senhor está distante e a sua volta é demorada. Não vê e pensa que tarde ele virá. Essas mentiras, muitas vezes, estão no nosso subconsciente, no nosso coração, e elas regem nossa forma de pensar e de viver. Se eu tenho um compromisso e eu penso que ainda tenho bastante tempo, eu ainda não tomo banho, eu ainda não troco de roupa, mas quando eu vejo que está em cima da hora, eita, compromisso, né? Então, o que deveria estar na nossa mente, irmãos, é que a volta de Cristo é iminente, é rápida, é breve, né? A realidade que as Escrituras nos ensinam é que devemos estar atentos e vigilantes, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando aceitamos o Senhor. Paulo escreve aos Romanos, em Romanos 13, a partir do versículo 11. Observe isso, Romanos 13, a partir do verso 11. Diz o seguinte: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Será que ele está falando de um sono literal aqui? A pessoa está dormindo muito? Às vezes né? Tem crente que é preguiçoso. Mas aqui ele está falando de um sono espiritual. Pessoas que estão nem percebendo a volta de Cristo, né? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio, quando cremos. Quando você aceitou a Jesus Cristo? Hoje Jesus Cristo está mais próximo de voltar do que naquele dia. Você tem se preparado, né? Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Diante da volta de Cristo, é que nós deveríamos deixar as obras das trevas. Ninguém que milita a milícia do Senhor Jesus Cristo se envolve com coisas desse mundo, a fim de agradar aquele que o alistou, o regimentou, não é verdade? Então, diante da volta de Cristo, nós deveríamos fazer o quê? Deixar as obras das trevas e nos revestirmos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices. Quantos crentes estão vivendo na carnalidade, na promiscuidade, na sensualidade? Ele diz: devemos, irmãos, não viver em orgias, em bebedices, não em putizícias, em dissoluções, nem em contendas e ciúmes. Quantos crentes não estão aí brigando, quando aquilo que deveria de manifestar que somos discípulos de Cristo é a paz entre nós e a harmonia entre nós. Quando temos um só pensamento, quando amamos uns aos outros, o que é que a Bíblia diz? Sereis conhecidos como os meus discípulos. E aqui ele está dizendo que nós não deveríamos viver em ciúmes, em contendas, brigando, né? Ciúme, alguma coisa acontece com o irmão, aí também esse daí, né? Mas revestivos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O que é que ele está dizendo aqui? Em nada incline seu coração para os desejos da sua carne. Por quê? Porque a volta de Cristo está mais próxima. A volta de Cristo, irmãos, de acordo com 1 João, deveria nos fazer purificar. Todo aquele que tem essa esperança purifica a si mesmo como ele é puro. Se vamos nos encontrar com Jesus Cristo puro, deveríamos purificar a nossa vida. Então essa parábola vai começar, voltando a Lucas capítulo 12, alertando sobre a importância de estar preparado. Chegou a hora, você está pronto? Estou, né? Chegou a hora, você está pronto? É interessante, irmãos, que nos preparar envolve tempo, envolve dedicação, envolve pensamento. Quem tem filho pequeno sabe, para chegar aqui na igreja na hora, a gente tem que pensar na sonega do filho, na hora de vestir, na hora de acordar, para que ele chegue aqui e não esteja tão abusado ou sonolento. Não é verdade? Normalmente, passou-se um tempo, vou dar um exemplo da minha família, passou-se um tempo agora sem a gente normalmente almoçar no domingo lá em Painha, e lá em Mainha, e agora retornou, né? E é interessante porque a gente vai, o nosso culto é às 4h30, e
nós procuramos, né, ou procurar almoçar mais cedo, ou sair lá com horário, ou então já ir pronto. Esse foi o caso hoje. A gente foi almoçar lá em Painha pronto, para que Timóteo pudesse tentar dormir e a gente chegar aqui com ele tendo dormido, né? Porque existe uma preparação. Se a gente tem um compromisso, a gente se prepara para chegar naquele compromisso. Irmãos, nós nos preparamos para tudo. Para ir para o trabalho, chegar na hora, para a escola, para chegar na hora, não perder aula. Nós temos que ter essa disciplina na nossa vida. E essa disciplina, levando para a nossa vida espiritual, devemos ter a disciplina de nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. De exercitarmos a nossa vida na piedade, exercitarmos a nossa vida diante do Senhor para estarmos prontos. Aqui ele começa o versículo 35 dizendo: cingido esteja o vosso corpo, ou as vossas vestes, e acesas as vossas candeias. Naquela época não existia eletricidade, naquela época não existia iluminação elétrica, as pessoas precisavam iluminar o caminho por meio da candeia. E no Oriente as roupas normalmente eram roupas longas e folgadas, e eles tinham que o quê? Amarrar aquela roupa até para ter como se movimentar melhor e não tropeçar. Então um servo que estava pronto era alguém que já tinha cingido, amarrado a sua veste e já tinha preparado o quê? A candeia, para no momento em que precisasse dela estivesse pronto, aceso, para não ficar na escuridão. Então ele diz: cingido esteja o vosso corpo, acesas as vossas candeias, esteja pronto. E ele vai dar a primeira comparação. Ele vai dizer que nós deveríamos ser semelhantes aos homens, os servos, os escravos, que esperam pelo seu Senhor. Versículo 36. Ao voltar ele das vestes de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Então, as festas no Oriente, elas normalmente começavam cedo e terminavam tarde. Havia primeiro uma parte da festa em que o noivo ia até a casa dos amigos, jantava, depois ia reclamar a noiva e trazer para a sua casa. E quando ele voltava, já era tarde da noite. O que se esperava dos servos? Quando aquele senhor batesse, os servos estivessem prontos, com as roupas cingidas, com as candeias acesas, pronto para receber aquele senhor. Qual era a bênção que eles receberiam, né? Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, ele há de amarrar a sua roupa e vai fazer o quê? Quando vier, ele vai amarrar, cingir-se e dar-lhe lugar à mesa. E aproximando-se, os servirá. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Você sabe o que vai acontecer na volta de Cristo? A Bíblia diz que haverá um banquete. E que os seus, aqueles que lhe pertencem, participará desse banquete. E ele nos servirá. Olha que coisa maravilhosa. Imagine ser servido por Jesus Cristo, né? Que bênção. Esteja pronto para esse momento tão singular. Versículo 37, ele os servirá. Versículo 38, quer venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Assim achar como? Vigilantes. Qual era a primeira vigília? Qual era a segunda vigília, a terceira vigília? A segunda vigília envolvia o horário das 9 da noite até meia-noite. Ele está dizendo, ele pode vir na segunda vigília. Você não sabe a hora que ele vem. Mas ele pode vir na terceira vigília. A terceira vigília era da meia-noite até as 3 da manhã. E ele pode, isso quer dizer aqui nessa parábola o quê? Cristo pode vir a qualquer momento. Cristo pode vir hoje. Amém? Alguns vão dizer, misericórdia, né? Eu quero casar primeiro. Não, irmãos. Eu quero trabalhar primeiro. Eu quero ter minha independência primeiro. Não, irmãos, é maravilhoso demais encontrar com Cristo. É melhor do que qualquer coisa que nós podemos imaginar. Ele pode vir hoje, ele pode vir daqui a 100 anos, ele pode vir amanhã. Mas se ele vier hoje, você está pronto? Nós não sabemos quando ele virá. Final de Apocalipse diz o quê? Breve venho. E o que é a exortação? Maranata, ora vem,
Senhor Jesus. Nós deveríamos ter o desejo de Cristo voltar logo. E é interessante, se nós temos esse desejo, nós deveríamos estar nos preparativos do nosso encontro com Ele, para o nosso casamento com Ele. É interessante que no casamento, o Senhor faz alusão aqui ao casamento, para o encontro com Ele, e os preparativos do casamento são símbolo dos preparativos de nosso encontro com o Senhor. Alguém que vai casar, vai fazer o buffet, vai preparar as damas de honra, os convites, prepara, encena tudo, separa as músicas. Ele está demonstrando ali, através dessas coisas, o quê? Que está preparando-se para casar. Como é que nós manifestamos que estamos nos preparando para encontrar com o Senhor? Vivendo uma vida de santidade, servindo uns aos outros, edificando uns aos outros, proclamando as boas novas, vivendo em santidade. É assim que nos preparamos para encontrar com o nosso Senhor, independente do dia que Ele venha. Mas uma coisa é certa, hoje está mais perto do que quando aceitamos ao Senhor. Essa é a primeira comparação, é do casamento. A segunda comparação que ele dá é a do dono de uma casa e o ladrão. E enfatiza, irmãos, o aparecimento inesperado. É algo inesperado quando Cristo vier. E é por isso que nós devemos o quê? Estar prontos, porque nós não sabemos. Versículo 39. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, ele faria o quê? Vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Então, qual é o ensino aqui? Não sabemos quando ele virá. Quando é que devemos estar alerta? A todo momento. Quando devemos estar preparados? A todo momento. Irmãos, não existe um evangelho para criança, um evangelho para jovem, um evangelho para adulto. Eu tenho dito aos jovens, olha, não é porque existem as paixões da mocidade que o jovem tem que ser carnal. Elas são paixões propícias aos jovens, mas existem as paixões propícias aos velhos. Existem as paixões propícias às crianças. Ele apenas está definindo um determinado tipo de tentação que os jovens têm. Mas o que é que nós deveríamos fazer? Vencer as tentações em qualquer que for o período. Na vida adulta, na vida de idade mais avançada, na vida infantil, nas crianças, devemos ensinar as crianças a lutar contra o pecado do seu coração. A Bíblia diz que até a criança dá-se a conhecer pelas suas ações, né? Então, nós deveríamos ensinar tudo isso, né? Tem a dita Carol, estou lendo um livro, Idade da Oportunidade, da editora Bates Regular, que fala sobre as oportunidades perdidas dos pais em relação aos filhos. Muito, muito bom. Né? Eu estava dizendo assim, às vezes a gente leva muita tapa na cara. Quando ele fala assim, quantas vezes a gente não perde a oportunidade com nossos filhos? Quando ele nos faz uma raiva, quando ele vem com uma briga, com uma indagação, e ao invés de a gente tentar tratar o coração dele, a gente simplesmente faz que nem os fariseus. Camufla através de alguma coisa e não trata a malignidade do coração, perguntando, por que você está assim? Né? Quando uma criança se irrita, estava dando até esse exemplo, quando uma criança se irrita, por exemplo, porque seu irmãozinho está assistindo ou pegou um brinquedo, normalmente nós resolvemos o problema como? Você vai ficar esse tempo com esse brinquedo e depois fulano vai ficar com esse tempo. Em vez de ela perceber o quê? O egoísmo. Por que você quer agora? Por que você deseja aquele brinquedo agora? E perceber o egoísmo que tem no coração. E ali ser uma oportunidade de apresentar o evangelho. Então, quantas oportunidades nós não perdemos quando, na verdade, a gente simplesmente diz assim, ou então os pais que são adolescentes, né, pensam que os adolescentes é a idade da sobrevivência, e esse autor coloca, na verdade, a idade da oportunidade de mostrar a carnalidade do coração e apresentar o evangelho. Quantas vezes o pai não é tão distante e a mãe tão distante dos adolescentes, no sentido de não conversar, no sentido de falar sobre determinados assuntos, inclusive sobre sexualidade, né? Então, muitas vezes cria uma barreira onde deveria haver o quê? Uma confiança, um aconselhamento. E muitas vezes a gente não tem tido, vamos dizer assim, perdido a oportunidade de apresentar aos filhos
essa oportunidade que Deus nos dá sobre o padrão bíblico, né? E falar do Senhor. Porque saibam de uma coisa, os pais que estão aqui, os filhos vão falar sobre sexo, sobre sexualidade no colégio. Eles vão ser ensinados pelos amigos. E se você não abrir a boca antes para falar sobre isso, eles vão ser ensinados pelo mundo. Então você precisa falar. Não deixe para falar só depois que ele tem atração pelo sexo oposto. Fale antes, previna-se antes, né, sobre isso. É um assunto importante. Então, irmãos, aqui fala sobre oportunidade e sobre estar atento à volta de Cristo. E esse segundo exemplo que ele coloca aqui, não sabemos quando ele virá, devemos estar alerta em qualquer momento. Versículo 40. Ficai também vós, ele fala do ladrão, ele fala do dono de casa, então ele diz assim, a comparação, a explicação dessa parte. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou, Senhor, proferes essa parábola para nós ou também para todos? Disse Jesus, versículo 42, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe sustento ao seu tempo? Então, ele está falando a quem? As pessoas que Deus confiou o cuidado dos seus conservos. Se vocês pararem para pensar um pouquinho, a Bíblia nos chama de dispenseiros, a Bíblia chama de ministros, a Bíblia nos chama de mordomos. E o que é que o mordomo faz? O mordomo, ele cuida da dispensa. Hoje em dia a gente não tem mais esse cômodo da casa, né? Normalmente a gente tem apenas o móvel que guarda a feira. Mas antigamente tinha um ambiente da casa que era chamado de dispensa. E lá a gente armazenava todo tipo de comida. Tudo que era de casa a gente colocava lá. E à medida que vinha uma necessidade, a gente tirava um item de lá e supria aquela necessidade. O mordomo, ele está ali para cuidar dessas coisas, para cuidar e ser dispenseiro, dispensar, distribuir, né, de acordo com a necessidade. Então aqui ele está dizendo, quem é, pois, mordomo fiel e prudente? E qual é a coisa que está sendo nos confiada? Os nossos conservos. O que é que está nos sendo confiado? O nosso irmão em Cristo. A nossa irmã em Cristo. O cuidado, o zelo. E quando nós cuidamos uns dos outros, o que é que vai acontecer conosco? Quando Cristo voltar, ele diz o quê? Ele não nos confiará todas as suas coisas. Agora notem que lá na frente ele vai dizer, o mau servo diz o quê? Meu senhor tarde virá, e começa o quê? A espancar os seus conservos. Ou seja, não trata como deveria aqueles que são seus irmãos. Disse o Senhor, quem é, pois, mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, o que é que Cristo espera de nós enquanto aguardamos Ele? Que estejamos cuidando dos nossos conservos. Bem-aventurado aquele que, quando o Senhor vier, o achar fazendo isso. Cuidando da vida espiritual uns dos outros. E como é que nós podemos cuidar? Cuidando da nossa própria vida espiritual também, irmãos. A Bíblia diz que nós podemos ser tropeço para o meu irmão. Então, cuidar do meu irmão, quando eu cuido da minha vida espiritual, do meu relacionamento com Deus, eu estou cuidando da vida do meu irmão. Nós que somos maridos, esposas, quando nós cuidamos do nosso relacionamento com Deus, nós também estamos levando a um cuidado com o nosso cônjuge, com nossos filhos. É interessante. Se eu estou assistindo uma coisa, Esther chega para assistir. Agora, se eu e Carol estivermos lendo, ela chega para pegar um livro ou então para a gente ler uma história para ela. Nisso também reflete o que, irmãos? O cuidado uns dos outros. Irmãos, se a gente parar para meditar sobre isso, como é que nós cuidamos uns dos outros, são tantas aplicações da nossa vida, no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento com os irmãos. Se nós somos displicentes no serviço ao Senhor, nós estamos descuidando dos nossos irmãos também. Nós estamos sendo um mau exemplo a seguir. Nós estamos sendo pedra de tropeço. Mas quantas vezes os testemunhos, ou bons testemunhos,
nos incentivam a servir mais o Senhor, nos incentiva a amar mais o Senhor, nos fortalece a fé. Isso é uma medida de cuidado também mútuo. Então, servir uns aos outros também envolve um cuidado pessoal com a sua vida espiritual. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, cuidando dos seus conservos. Verdadeiramente vos digo que vos confiará todos os seus bens. Vocês sabiam que a Bíblia fala, alguns, eu já disse isso aqui, né? Alguns têm a impressão errada do céu, ou do reino de Deus. Temos a impressão que vamos ficar sentados, ouvindo historinhas. Não que Deus não vá nos contar histórias, que Cristo não vá nos contar história. Vai ser maravilhoso estar aos pés de Cristo ouvindo. Mas não vai ser só isso. Vai ter muito mais coisas, vamos passar a eternidade servindo ao Senhor. A Bíblia fala sobre reinos, sobre governança de reinos, né? Sobre cidades que serão cuidadas por aqueles que amam a volta do Senhor. Sobre aqueles que foram fiéis na responsabilidade que Deus colocou. E ele diz aqui, aquele que serve que o Senhor vier e estiver fazendo assim, ele vai fazer o quê? Vai lhe confiar todos os seus bens. Fidelidade no pouco, irmãos, nos torna aptos para fidelidade no grande. Inclusive, a Bíblia coloca como meios de observação dentro da igreja, até, por exemplo, em relação ao diácono, seja primeiro provado. Todas as ações dentro de uma igreja, as pessoas deveriam ser primeiro provadas e depois aprovadas, colocar uma responsabilidade. Responsabilidade dentro da igreja, irmãos, não é para segurar crente e nem para atrair crente. É algo que é confiado a alguém que foi provado, né? É isso que a Bíblia nos ensina. Versículo 45. Então, esse é o servo prudente, mas existe o servo que não é prudente, o chamado também de mau servo. Versículo 45. Mas, é uma oposição, se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor tarda em vir. Posso viver de qualquer jeito aqui, o Senhor Jesus Cristo não vai vir hoje mesmo, né? Então eu posso defraudar, eu posso viver na prática do pecado, eu posso viver no egoísmo, eu posso viver para mim mesmo, eu posso não pensar nos meus irmãos, eu posso não pensar em proclamar a verdade do Evangelho. Por quê? Meu Senhor tarde virá. É que nem filho. Filho que acha que o pai tarde virá para prestar conta da arrumação do seu quarto, ele não arruma quarto, né? É a atitude baseada no seu pensamento. Então ele diz, mas aquele servo que disser consigo mesmo, meu Senhor tarda em vir, e a compreensão dele, Cristo tarda em vir, leva ele a ter uma atitude. Qual é a atitude? E passar a espancar os criados e as criadas, comer, beber e embriagar-se. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Irmãos, no nosso encontro com Jesus Cristo, a Bíblia chama de bema, o tribunal de Cristo, haverá uma prestação de contas. Não para a salvação, mas para acerca do que fizemos por meio do nosso corpo, da nossa vida. Você pensa que quanto mais tempo de evangelho, você não tem mais responsabilidade diante de Deus? A prestação de contas não é maior? No final ele vai dizer, a quem muito é dado, muito será cobrado. Cada vez que os irmãos estão ouvindo a palavra de Deus, cada vez que você passa ano e ano crescendo na fé, mais responsabilidade você tem diante do Senhor. Então agora ele vai tratar sobre os níveis de responsabilidade, versículo 47. Aquele servo, aqui eu entendo, irmãos, que ele está falando de crentes. Por quê? Ele fala de seu servo, meu Senhor, são todas palavras que falam sobre pertencimento. Então eu entendo que no tribunal de Cristo haverá o quê? Choro. Haverá o quê? Prestação de contas. A Bíblia diz que nossas obras passarão pelo fogo, né? 1 João fala que muitos se afastarão envergonhados diante do Senhor na volta dele. Então, Cristo vai enxugar dos olhos toda lágrima? Vai, mas primeiro vai ter choro. Porque é incoerente, irmãos, biblicamente e logicamente, a gente viver de qualquer forma e achar que não tem prestação de contas com Deus. Deus não é um Deus assim. A gente haverá de prestar conta até de cada palavra da nossa boca. Eu não sei se vocês, mas toda vez que eu penso nisso, me vem um sentimento de arrependimento, de tristeza.
Talvez uma palavra dita em má hora com o cônjuge, com o filho, com o irmão, um pensamento. A Bíblia diz que 1 Coríntios 13 não foi feito para casamento, vocês sabem, né? Foi feito para a igreja. E diz lá, o amor lança fora todo medo. O amor, ele não pensa mal do seu irmão. O amor faz isso. Quando eu penso mal acerca de coisas que não são concretas, eu estou pecando. O amor é paciente. Quantas vezes eu fui impaciente? O amor é bondoso, é longânimo, não arde em ciúmes, não se ensoberbece, né? Isso é uma descrição de irmãos em Cristo. E quando eu vejo a prestação de contas, vem um sentimento de arrependimento, irmãos. Que todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. Todos nós pecamos. A Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. 1 João. E a verdade não está nele. Qual foi a última vez que você se arrependeu? Diante do seu pecado. Diante da volta de Cristo. Né? Aquele servo, níveis de responsabilidade e disciplinas diferentes para aqueles que receberam. Versículo 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou. Qual é a vontade do Senhor? Santidade, serviço, proclamação. Semana que vem é a parábola da candeia. A luz que deve brilhar, que não deve ser tapada. Como ouvimos a verdade do Evangelho e como devemos ser luz. Isso é o quê? Uma ordem de Deus. Aquele que ouviu a vontade do seu Senhor, amar a esposa como a si mesmo, não provocar o filho a ira, mas criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Como é que nós provocamos muitas vezes a ira do nosso filho? Muitas vezes não colocando limite. Sabiam disso? É uma forma de provocar a ira. Você deixa, depois quer puxar. Né? Humilhar. Santidade. Policiar a nossa boca, não sai da vossa boca nenhuma palavra que não seja para promover a edificação daqueles que ouvem. Aquele que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Eu entendo que ele está falando de crente aqui. Eu entendo também que no inferno terá graus de punição. Embora, independente do grau de punição, existe um sofrimento que é terrível para todos. Assim como no céu haverá responsabilidades diferentes, mas que vai ser uma bênção para todos, né? Mas diante do juízo de Cristo haverá momentos de sofrimento, de lágrimas. 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Agora notem, a repreensão vem tanto para aquele que conhecia a vontade como aquele que não reconhecia, só que em níveis diferentes. Então, uma das ordens do Senhor é que a gente conheça a vontade de Cristo, vontade de Deus. Mas muitos talvez não conheçam alguns aspectos da vontade de Deus. Essa pessoa está isenta da responsabilidade? Não, só que os açoites dele vai ser o quê? Menos, porque ele não conhecia. E ele encerra dizendo o seguinte: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Uma das coisas que as igrejas mais tradicionais e fundamentalistas, como nós somos, se gloria, é do conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, esse conhecimento da palavra de Deus nos levará a quê? A uma cobrança maior. Já teve algumas ilustrações interessantes, alguém dizendo assim: o crente perfeito é o quê? É o crente que tem o fervor da Assembleia, é o crente que tem a doutrina batista, né? É o crente que tem os pés do testemunho de Jeová, tantantá. Mas notem, existe um erro aí. Quanto mais nós conhecemos, maior deveria ser a nossa piedade, o nosso temor, a nossa santidade. Há uma inversão aí, um erro aí.
Quanto mais nós conhecemos, mais nós deveríamos amar ao Senhor, ser fervorosos na oração, ser fervorosos na nossa esperança. Mas parece que ocorreu o quê? Uma coisa, um academicismo, que leva a uma intelectualidade que não se transforma em vida piedosa. Cada palavra da palavra de Deus deveria nos levar ao quê? A transformação. Né? Cada palavra, cada vontade de Deus aqui deveria levar ao quê? A um temor. Então, diante dessa verdade aqui, irmãos, eu fico receoso. Porque eu sei que Deus cobrará de nós que temos uma sã doutrina, um conhecimento da palavra de Deus, muito mais do que aquelas pessoas que são nécias, daqueles que são levados por todo o vento de doutrina. Ele diz: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Irmãos que têm cargo de liderança na igreja têm uma responsabilidade muito maior de ser padrão dos fiéis do que os demais. Vocês sabiam disso? A queda de uma pessoa na liderança provoca um efeito muito maior do que alguém que não está na liderança. Fere o pastor e o rebanho se dispersa. Então, quanto mais é dado, mais será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Irmãos, eu gosto de dizer isso aqui, mas, por exemplo, nós vivemos num sistema congregacional. As decisões dessa igreja são todas por meio de assembleia. A minha maior responsabilidade aqui é em relação ao púlpito, ao ensino, né? No sentido de que ninguém prega aqui se eu não concordar, ou então vocês me botam para fora. Minha responsabilidade com vocês é mais espiritual, né? E Cristo vai cobrar de mim em relação ao ensino que eu estou dando a vocês, porque Ele me confiou algo, o cuidado do seu rebanho. Por isso que a Bíblia diz: não sejam muitos de vós mestres, porque sobre vós cairá duro juízo. Uma coisa que a gente tem que entender, irmãos: quanto maior a responsabilidade, maior a cobrança. Vocês deveriam orar mais e mais pelo pastor de vocês e pela liderança de vocês. Colocar em oração, se vocês não colocam. Mas diante dessas verdades que nós vemos, irmãos, diante da verdade da volta de Cristo, que deveríamos nos preparar, que é iminente, que é em um momento que ninguém espera, nós deveríamos estar prontos. E se você sabe disso, se não sabia, está sabendo agora, Deus vai exigir ainda mais de você sobre sua preparação. Deixe o caminho do pecado. Deixe o amor às coisas do mundo. Deixe o conforto de uma vida secularmente tranquila e comece a viver de maneira piedosa. É extremamente desafiador, empolgante e eu diria assim, entre aspas, perigosa. Você quer emoção? Viva a vida cristã. Você vai ser desafiado todos os dias a vencer o velho homem, a matar o velho homem, a se arrepender, a chorar, a prantear, a receber perdão, receber o amor de Deus. É uma coisa que não é morta, é uma coisa viva, a vida cristã, é uma coisa dinâmica e que nos leva mais próximos do Senhor Jesus Cristo. Cingido esteja os vossos lombos e acesa a vossa candeia. Sejamos como aquele servo que aguarda o noivo, aguardando, seja na segunda vigília, seja na terceira vigília. Sejamos como o dono de casa que se preparou para que sua casa não seja roubada, pois não sabemos a hora que o Senhor virá. Sejamos como aquele que conhece a vontade do Senhor e vive segundo a vontade, fazendo aquilo que Ele quer, cuidando uns dos outros, servindo uns aos outros. Não sejamos como um mau servo que conhece a vontade do Senhor e não faz, ou aquele que é negligente e não conhece e sofrerá também açoites.
nem o mau servo que diz, meu senhor, tarde virá, e começa a tratar o seu próximo como algo de menor importância, desprezando. Você está pronto para se encontrar com o Senhor? Se não, hoje é noite de você pedir perdão ao Senhor e dizer, Senhor, eu quero estar pronto, me ajuda a estar pronto. Perdoa os meus pecados, eu quero viver uma vida cristã agradável ao Senhor. E você que ainda não é filho, a Bíblia diz, louco, hoje poderão, parafraseando, né? Hoje pedirão tua alma. Eu poderia dizer assim, hoje poderão pedir tua alma. E para quem será? Se você desperdiçar a oportunidade, você é um tolo. Se você desperdiçar a oportunidade de encontrar com o Senhor Jesus Cristo, você é um tolo. Mas nós também podemos ser tolos desperdiçando a oportunidade de vivermos para a glória do Senhor e sermos achados fiéis, servindo a Ele de todo o coração. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela Tua palavra, que essa verdade espiritual de prontidão, de estar vigilante, de estar preparado para se encontrar com o Senhor, possa invadir o nosso coração e mudar a nossa vida. Ajuda a cada irmão aqui, me ajuda a estar pronto quando o Senhor voltar. Que o Senhor possa dizer, servo bom e fiel. Que o Senhor possa nos colocar sob responsabilidades devido à nossa fidelidade, àquilo que o Senhor nos confiou. Cuidado uns com os outros, cuidado com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com a Tua obra, com a proclamação da Tua verdade. Que a cada dia possamos estar nos preparando para encontrar com o Senhor e naquele dia não nos afastarmos envergonhados, não sofrermos os açoites que o mau servo sofrerá, mas desfrutarmos de um bom momento de encontro com o Senhor. Assim te oramos, gratos pela Tua palavra, que Satanás não venha retirar do nosso coração aquilo que o Senhor nos falou nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, Deus abençoe, estamos despedidos, quarta-feira culto de oração às 7h30, vou desafiar os amados a estarem aqui conosco, estamos despedidos, falem uns com os outros e tenham uma boa noite de descanso e uma boa semana, em nome de Jesus, amém?